Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, e celebramos a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. E meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta 3 ensinamentos importantes. O primeiro é tomar cuidado com o escândalo. O escândalo é toda ação que gera negatividade na vida de terceiros, como, por exemplo, atitudes que ferem a moralidade, atitudes que contrariam os bons costumes, a falta de fidelidade nos relacionamentos, o enriquecimento ilícito, como a corrupção, ou ainda alguma atitude que afaste algum irmão do caminho de Jesus. Sobretudo, se esses escândalos envolvem os pequeninos, os que ainda não têm uma fé robusta. Jesus diz que os escândalos, ainda que tenhamos a obrigação de evitá-los, são inevitáveis. Mas por que os escândalos são inevitáveis? A nossa natureza humana foi afetada pela queda do pecado. Ainda que sejamos batizados e não carreguemos mais a mancha do pecado original, fica em nós a consequência deste pecado. Para nos afastarmos da consequência maléfica do pecado original, precisamos buscar uma vida virtuosa, sobretudo, abandonar o pecado, os maus costumes e abraçar em nossa vida o que agrada a Deus. Buscar uma configuração cada vez maior a nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-nos seus imitadores. O fato de o escândalo ser inevitável não quer dizer que não devemos nos esforçar para evitá-los. Pelo contrário, Jesus faz um alerta severo em relação aos que provocam escândalo. É uma palavra dura, mas Jesus diz que seria melhor que amarrassem uma pedra no pescoço e o jogassem no mar. O segundo ensinamento de Nosso Senhor nesse texto é sobre a correção fraterna e o perdão. Se um irmão escandalizar outro cometendo o pecado, temos o dever de corrigi-lo. Se ele se arrepender e pedir perdão, devemos perdoá-lo independente de quantas vezes pecar. E se nós cometermos pecado contra nossos irmãos, devemos nos arrepender, pedir perdão e esforçarmos-nos para, com o auxílio da graça de Deus, não mais pecar. Devemos evitar o pecado e evitar escandalizar o próximo. O terceiro ponto no texto de hoje é sobre a fé. Os discípulos, diante dos ensinamentos de Nosso Senhor, ficam preocupados porque entendem que só poderão viver o que Ele pede se tiverem uma fé forte, capaz de dar a eles a condição de evitar o pecado, o escândalo e a viver a vontade de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, se estamos verdadeiramente dispostos a fazermos a vontade de Deus, devemos pedir a Jesus, como os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé.
Eles sabiam que só com uma fé robusta, consciente e convicta evitariam o pecado e o escândalo. Portanto, peçamos hoje ao Senhor: aumenta a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.